Estamos no pronto-socorro às Augustias, quando a cirurgia cardíaca do Frank começa. Naquela noite, é o Christopher Arrington, o anestesista, que está de plantão por 24 horas e é responsável por anestesiá-lo. Mas nada vai acontecer como planejado. O Christopher já fez mais de 15 mil anestesias em 11 anos, e é ele quem vai contar essa história depois. Para começar, quando o Frank chega na sala de cirurgia, ele já está praticamente morto. Então, anestesiá-lo é um termo bem forte. Basta apenas tentar mantê-lo vivo enquanto a equipe cirúrgica corre para o aparelho de circulação extracorpórea. 90 minutos depois, é decidido que para reparar o coração e a aorta, o Frank deve ser colocado em parada circulatória completa. A equipe então decide resfriar o corpo do Frank, pois isso ajuda a limitar os danos no cérebro devido à falta de oxigênio. Então, a máquina de circulação extracorpórea é desligada por 94 minutos. Normalmente, as chances de sobrevivência são extremamente baixas para qualquer período de parada circulatória superior a 45 minutos. Por volta das 5h30 da manhã, o Frank é transferido para a UTI. Por volta das 8 horas, o anestesista Christopher Arrington volta para casa depois de 25 horas seguidas no hospital. Ele costuma verificar todos esses casos quando volta para o hospital. Naquela manhã, por volta das 11h30, ele passa pela unidade de terapia intensiva para ver o que aconteceu com o Frank, pensando que ele já estaria morto ou morreria durante aquele dia de plantão. Ele está acordado. Chocado, o Christopher se certifica de que é o paciente certo. Ele revisa os exames e os sinais vitais das 30 horas anteriores. Uma recuperação realmente impressionante do ponto de vista médico, mas não acabou. No dia seguinte, o Frank está acordado de novo. Ele fala e pede um segundo café da manhã. Ele diz ao Christopher: Dr. Arrington, eu quero te agradecer pelo que você fez lá dentro. Christopher Arrington, surpreso, olha para o seu jaleco. Ele não tem seu crachá de identificação com ele e não se apresentou. Frank então diz a ele: eu reconhecerei sua voz em qualquer lugar. Christopher conta que então se aproximou da cama do hospital e se apresentou, mas o Frank deve ter percebido a expressão incrédula no seu rosto e disse: não se preocupe, todo mundo fica com essa cara quando eu digo a eles. E eles descobrem que eu estava acordado o tempo todo na sala de operação. O coração, Christopher, salta no peito. Ele sabe que lembrar totalmente dos eventos é impossível. Quando um paciente está clinicamente morto antes da operação e depois morre por mais 94 minutos no meio dela, Christopher se recompõe e então diz: estou realmente feliz em ver você acordado, me conte mais. Frank olha para ele, com um grande sorriso no rosto. Eu sei o que você fez e disse lá dentro. Você nunca desistiu quando o cirurgião me disse que tinha acabado e que era para parar. Ele recitou de memória os 3 códigos que estavam em cima das 3 luzes de serviço da sala de operação número 20, antes de acrescentar: eu estava preso lá em cima, no teto, assistindo tudo isso. Esses números e letras eram a única coisa que eu conseguia ler. Eu adoro ler. Frank conta sua experiência. Ele deixará o hospital em 2 semanas e terá reabilitação cardíaca. Christopher testemunhará que todas as pessoas que participaram da operação do Frank, o cirurgião, a equipe cirúrgica, ele mesmo e o outro anestesista presente na sala, ficaram chocados com essa história. E que nada parecido nunca mais aconteceu com eles depois disso. Aliás, Christopher Arrington trabalhou nesse hospital por mais 3 anos, e ele conta que, estranhamente, toda a equipe prestava mais atenção ao que dizia na sala de operação durante os futuros casos cardíacos, pensando que talvez os pacientes os ouvissem. Ok. Esse caso é uma pequena introdução interessante. Estamos lidando com um paciente que esteve morto por 90 minutos e que, no entanto, voltou. Mas podemos realmente falar de ressurreição? Não exatamente. A duração da sua morte não é longa o suficiente. E então, esse caso não é bem documentado. Ele se base apenas no testemunho do anestesista Christopher Arrington, que, na verdade, até mudou o nome do paciente que não se chamava Frank. Depois, é bom lembrar que o Sr. Arrington provavelmente não tem motivo para mentir. Mas, enfim, é isso. O que eu proponho para essa investigação é focar em um caso muito mais sólido, muito mais bem documentado, para o qual temos todas as fontes, toda a documentação. O caso de um homem que teria se afogado, teria morrido e 27 horas depois de uma morte muito bem atestada, teria ressuscitado. Agora sim, isso é muito mais interessante, muito mais intrigante. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso e ver o que vale. Antes, eu quero esclarecer que esta investigação é parte de vídeos sobre 100 mistérios inexplicáveis à ciência. Vamos ao 8º mistério, as ressurreições comprovadas. Antes de começar, preciso fazer um grande anúncio. Quero falar sobre o projeto 1000 Razões para Crer.
E por quê? 1000 razões para crer é talvez projetos evangelísticos ambiciosos, e eu estou muito feliz em participar desse movimento. Esse projeto visa mostrar que a fé cristã é verdadeira, única e incomparável, pois existem mais de 1000 razões para os cristãos acreditarem. Por exemplo, nesta série, apresento 100 casos de milagres inexplicáveis pela ciência, que confirmam o cristianismo. Foram milhares de casos, e 1000 razões para crer fazem uma lista enorme. Nos meus vídeos, a gente explora algumas dessas razões para crer em profundidade. Mas amigos, se querem explorar outros casos de milagres por centenas, acessem o site de 1000 razões para crer e se inscrevam na newsletter deles. Ainda vão ouvir bastante do projeto 1000 razões para crer no meu canal, pois é o projeto de evangelização com o qual eu quero muito me associar com a Joan. Então vamos lá descobrir uma razão para crer entre as 1000 e tantas que existem. 1623 França. 123 na França, na Alta Saboia. Ah, eu vejo vocês chegando. De cara, algo que aconteceu há 4 séculos. Parece muito antigo para vocês. Mas atenção, não é porque é antigo que não pode ser solidamente atestado. Por exemplo, conhecemos muitos detalhes sobre o incêndio de Roma que aconteceu há quase 2000 anos. Sabemos que o incêndio começou em 18 de julho de 64 d.C. no Circus Maximus. Sabemos que durou 6 dias e 7 noites devastando a cidade. Os detalhes precisos. Sabemos das acusações Imperador Nero, que teria observado o incêndio da Torre de Messênia. E se sabemos tudo isso, é graças a testemunhos que nos foram relatados por historiadores romanos como Tácito. Exemplo é o assassinato do rei da França, Henrique IV, por Ravaillac, há 4 séculos. Isso aconteceu em 14 de maio de 1610 às 16 horas, na Rua de la Ferronnerie, em Paris. Com testemunhos e documentos oficiais que detalham o ataque, conhecemos exatamente as circunstâncias e as consequências imediatas desse assassinato. Então, às vezes, a gente pode ser extremamente preciso, mesmo que um evento tenha acontecido há séculos ou até milênios. Então, a gente não pode dizer, é muito antigo, então deve ser falso. Podemos analisar o que aconteceu em 1623 na Alta Saboia e obter informações confiáveis, se elas existirem. Vou te mostrar todos os elementos e todas as fontes que nos permitem conhecer essa história, e você mesmo poderá formar sua própria opinião. Então, estamos em 1623, 9 km de Annecy, na casa paroquial de Oilers. Uma casa paroquial é a casa onde vivem os padres da igreja, o pároco, chefe e os vigários, auxiliares. Nessa casa paroquial de Oilers, tem jovens que são internos. Então, basicamente, as aulas são dadas pelos padres. E neste caso, tem 2 jovens de cerca de 15 anos que nos interessam. Jérôme e seu irmão François Genin. Vocês vão entender o porquê. Esses jovens estudam sob a direção de um vigário chamado Senhor Crozet. Nesta segunda-feira, 1º de maio, Monsieur Crozet, que precisa se ausentar cedo, examina o trabalho escolar. Ele está descontente com o que Jérôme fez e o açoita antes de deixar a casa. Jérôme, enojado, quer fugir. Ele quer voltar para a casa da família em Sainte-Hélène-du-Lac, 80 km mais ao sul. Ele consegue convencer seu irmão François a ir com ele, e é aí que o pior vai acontecer. Eles partem por volta das 6h15. Manhã, depois de alguns quilômetros, eles chegam ao rio Fier, exatamente nesse ponto do mapa. Eu lembro que não estamos muito longe dos Alpes, e por causa do derretimento da neve, que aliás foi muito abundante naquele ano, é a época em que o rio está no seu nível mais alto. Naquela época, não havia pontes, apenas tábuas simples que eram regularmente levadas pela correnteza. De fato, a ponte de Onyx, que vocês veem um pouco mais acima, ainda não existia. Ela só foi construída em 1937. François vai testemunhar mais tarde que, ao ver aquelas 3 tábuas escorregadias e a aparência particularmente ameaçadora do rio, eles hesitam muito em atravessar. Eles então até sugerem a Jérôme que voltem, mas Jérôme não quer. Ele não quer cair de novo nas mãos do Senhor Crozet. Para tranquilizar seu irmão, ele anuncia que vai passar primeiro. Antes de começar, eles fazem uma oração e prometem, se conseguirem passar sem problemas, que vão à missa na igreja da Visitação de Annecy, onde repousa o corpo de François de Sales, que morreu apenas 4 meses antes. François de Sales, o antigo bispo de Genebra, era conhecido em toda a região, e já em vida, era famoso por ser um grande santo. Jérôme avança então sobre as tábuas tremendo. Está realmente muito instável. De repente, com medo, ele escorrega, se agarra às tábuas e grita: François de Sales, me salve! Então ele cai no rio. Imediatamente seu irmão tenta ajudá-lo, mas ele também escorrega. Rastejando sobre a tábua, em pânico, ele consegue chegar à margem. Então ele se vira, não vê mais seu irmão, apenas seu chapéu flutuando na corrente. Ele corre ao longo da margem, rio abaixo, e tenta ver seu irmão na água, mas nada. É como se Jérôme tivesse desaparecido.
engolido pelo rio muito profundo naquele momento. François continua a procurar, mas ele sabe que cada segundo conta, então os minutos parecem horas para ele. De acordo com o testemunho que ele dará mais tarde aos investigadores, ele seguiu o rio por cerca de 200 passos, durante o que lhe pareceu ser uns 10 minutos. Então ele decide ir buscar ajuda. Ao voltar em direção aos Oyers, ele chega, depois de um quarto de hora de caminhada, à vila de Honex. Lá, ele encontra primeiro uma jovem de 20 anos, Anthony Raffin, uma empregada de pousada. Depois Martin Curlet, Louis de Ronzier e vários outros moradores. Em pânico, ele pede ajuda, explica que seu irmão caiu no rio e que não conseguiu encontrá-lo. Muito rapidamente, a vila fica a par da situação e muitos testemunharão mais tarde durante uma investigação séria que será realizada. Cerca de 15 habitantes vão, portanto, ao rio para tentar encontrar Jérôme, enquanto François volta sozinho aos Antolhos para avisar os padres da sua fuga e do desaparecimento de Jérôme no rio. Depois de 3 horas de busca no rio, das 9 da manhã até mais ou menos meio-dia, o corpo de Jérôme ainda não foi encontrado. Por sua vez, François acaba de voltar. Ele foi até os óculos à toa, já que o padre e o vigário não estavam lá. Ele ainda assim pediu para passar a mensagem e avisar o padre ou o vigário assim que eles voltassem. Enquanto isso, o número de pessoas que ajudam a procurar no rio aumentou. Todo mundo está chocado e tenta consolar François. Ele começa a perceber, seu irmão deve estar morto, e provavelmente ainda no fundo da sombra. Ele então procura um voluntário para mergulhar o corpo, como se diz na região, ou seja, para mergulhar em sua busca. Os moradores de Nex pensam imediatamente em Alexandre Raffin, que é o melhor mergulhador da região e que já procurou vários corpos no rio. Aliás, Alexandre Raffin é avisado por volta do meio-dia. Enquanto ele volta do trabalho, claro, ele vai imediatamente ao local com seu primo marinheiro, que já tinha ido ao rio de manhã. E com seu filho Martin, ele testemunhará mais tarde: como estou acostumado a mergulhar os corpos que frequentemente se perdem no rio, quando fui avisado, peguei uma corda e um peso que uso nessas ocasiões para medir a profundidade da água. E ao medir do lugar onde me disseram que ele caiu, eu descobri que havia de 31 a 32 pés de profundidade. Então é extremamente profundo, quase 10 metros de profundidade, por causa da queda de neve que foi excepcional naquele ano. É meio-dia e noite. Agora há cerca de 40 pessoas à beira do rio. Alexandre Raffin se prepara para mergulhar na água fria e profunda. Pronto, ele se joga, salta na água antes de conseguir acessá-la. Todo mundo está de olho, preocupado, sabendo bem que se Alexandre trouxer o corpo à tona, a morte de Jérôme será oficial. Depois de um quarto de hora procurando na água, ele sai dizendo que está tão fria que não consegue ficar mais tempo. Para ajudá-lo a recuperar as forças, Jean Raffin manda sua filha Anthony buscar pão e vinho na aldeia. Depois de comer e descansar, Alexandre aceita fazer uma nova tentativa. Ele mergulha no mesmo lugar e avança gradualmente pelo rio, na direção da correnteza, tentando olhar o máximo possível para o fundo da água, se ele sente ou vê algo. Essa segunda tentativa dura muito mais do que a primeira, mas termina da mesma forma. O Alexandre está com muito frio. Ele precisa sair da água. Pois é, as roupas de mergulho ainda não existiam. Depois de mais um tempo de descanso, ele decide continuar as buscas da margem, para primeiro identificar o lugar onde o corpo levado pela corrente poderia ter parado contra um obstáculo, como uma árvore ou qualquer outra coisa. Todos que estão lá seguem o rio por quase 1 hora, até o lugar onde o afluente deságua no rio. Agora, a esperança de encontrar o corpo está diminuindo. Alguns pensam que ele foi levado muito além e que, portanto, nunca será encontrado. Mas não acabou. No caminho de volta, o grupo para mais tempo no lugar onde o rio faz uma verdadeira curva de 90 graus, como vocês podem ver no mapa. E vários comentam que é provável que essa curva tenha conseguido parar o corpo. Além disso, Alexandre, o mergulhador, sabe que aqui no fundo da água tem um buraco onde sempre há pelo menos 3 metros de água, mesmo em grandes secas. Ele pensa que talvez haja uma chance de que o corpo esteja lá. Encorajado pelo grupo, ele mergulha então pela 3ª vez, nessa água particularmente turva. Ele procura sem resultado, mas quando ele decide subir, seu pé bate contra uma massa com a consistência de um cadáver. É mesmo um corpo, preso na água, entre um tronco de árvore levado pelo rio e várias pedras. Ele está claramente morto, e tirá-lo de lá pode ser muito difícil. Então, Alexandre prefere subir para recuperar as forças. Ele descansa novamente por cerca de meia hora, segundo os testemunhas, e então mergulha pela 4ª vez com seu filho Martin. Juntos, eles conseguem desenterrar o cadáver. Eles o levam de volta para a margem, onde é segurado pelos 2 homens mais próximos, Jean Raffin e Martin Curlet. Eles vão testemunhar mais tarde que o corpo era horrível de se ver e dava pena, com o rosto e os olhos horrivelmente inchados e cheios d'água até o pescoço. E de fato, ele ficou na água cerca de 8 horas, das 8 da manhã até as 4 da tarde, hora do último mergulho. Até seu irmão François mal reconhece o irmão, e ele vai testemunhar depois.
ele estava frio como um mármore, e todos acreditaram que ele estava tão morto que se estivessem perto da igreja, diriam que era hora de enterrá-lo. O grupo decide trazer o corpo de volta. O Bourdonnais é Alexandre Raffin, o mergulhador, que ele carrega nos ombros enquanto seu filho segura os pés. Alexandre vai testemunhar: eu o achava bem pesado para a idade dele, por causa da quantidade de água que ele tinha engolido. No caminho, eles cruzam por acaso com um transeunte que não é ninguém menos que Michel Bovard, juiz em Annecy. Eles fazem uma pausa e o M. Bovard constata que o Jérôme Genin está perfeitamente morto, como ele vai testemunhar mais tarde. Enfim, o grupo continua e coloca o corpo de Jérôme na garagem de um morador, Jean Raffin, localizada na 220 Ruas dos Aulnes, em Ronex. Essa garagem não existe mais hoje, mas a casa construída em seu lugar ainda tem uma placa comemorativa desse evento, como vocês podem ver na tela. O padre de Villaz, a cidade vizinha, Jacques de Bellegarde, foi avisado, e ele chega por volta das 17 horas na pequena garagem. Ele examina o cadáver, constatou que estava morto e teria enterrado naquela mesma noite, se o grupo não tivesse explicado que era melhor esperar o padre Claude Putod, responsável por esses dois jovens internos com viseiras. O padre Putod, avisado, chegou da viseira à garagem, onde tem dificuldade em reconhecer o corpo de Jérôme. Muito triste, ele reza ao redor do corpo desse jovem interno que lhe havia sido confiado. Confiante, ele se atreve a pedir a Deus para devolver a vida a esse pobre garoto pela intercessão de François de Sales. Isso significa que ele pede a François de Sales, como a um amigo, para rezar a Deus por ele com essa intenção. Ele promete que, se fizer isso, fará 9 missas em sua honra. Enfim, naquela noite, o clima não é de festa. Todo mundo se compadece das dores de François, que acaba de perder o irmão. Um adolescente tão jovem morreu de forma tão brutal. Antes de partir, Claude Putod pede ao proprietário da garagem, Jean Raffin, para organizar uma vigília fúnebre. Era de fato a tradição na época, ficar acordado perto do corpo para rezar pela sua alma, que ainda se acreditava estar viva no outro mundo. Anthony Raffin e 2 outras mulheres se oferecem como voluntárias para essa vigília, enquanto Claude Putod e François Genin vão a Villaz, onde o padre lhes oferece a refeição. Durante o jantar, François conta como aconteceu o acidente. Quando ele explica que fizeram o voto de ir à missa em honra de François de Sales antes de atravessar a ponte, se conseguissem passar, o padre Putod, que ainda não sabia desse detalhe, fica muito emocionado. Ele explica que ele se sentiu levado a votar enquanto rezava na garagem diante do corpo de Jérôme, prometendo fazer 9 missas em honra de François de Sales se o jovem voltasse à vida. Encarrega de levar o voto ao túmulo de François de Sales, que está enterrado lá. Depois da refeição, François Genin queria voltar a vigiar seu irmão, mas o padre Putod ordena que ele vá dormir, pois está exausto. Os 2 padres voltam sozinhos para a garagem, colocam água benta e recitam juntos o ofício dos mortos, que é uma oração diante do corpo. Eles voltam para casa já bem tarde. Depois, os moradores vão se revezar a noite toda para que sempre tenha alguém vigiando o corpo. Depois da partida, Anthony Raffin, Louise de Ronzier e Jeanne Rameux assumem o turno, substituídas pelos 2 primos Martin e Marat Raffin, que ficam até amanhecer. Depois, Anthony Raffin e Louise de Ronzier voltam. Às 6 da manhã, o padre Putod vai à garagem. Ele reza mais de 2 horas e renova o voto que fez na noite anterior. O enterro está marcado para as 11 da manhã, pois desde a noite, o estado do corpo se deteriorou bastante. Vocês sabem, o processo de decomposição dos corpos após a morte é muito rápido. Hoje em dia, as funerárias fazem para atrasar isso, mas se nada for feito, ele avança rápido. Então, de manhã, o irmão do falecido, François Genin, o encontra, cita o seu testemunho, ainda mais horrível e deformado. Aliás, um pouco mais cedo, no Campo do Galo, as 3 mulheres que ficaram durante a noite tiveram a mesma reflexão. O cheiro pestilento que sai do corpo está cada vez mais forte, a ponto de que, quanto mais as horas passam pela manhã, mais as pessoas que estão ali vigiando o corpo precisam se afastar do cadáver para que isso continue suportável. Poucos minutos antes do enterro, os 2 padres vêm para benzer o corpo, e o padre Putod tem um movimento instintivo de recuo diante do cheiro que emana dele. Eles aspergem o corpo com água benta, ou seja, jogam água benta por todo o corpo. Então eles saem, enquanto colocam o corpo em um sudário, uma espécie de grande pano que será enterrado diretamente na terra. E porque os padres começam o início da missa entrando na igreja pela parte de trás, nesse momento, cerca de 40 moradores da região estão presentes na igreja, esperando o início do enterro. Anthony Raffin, Louise de Ronzier e Jeanne Raffin se aproximam do corpo para colocar o sudário. De repente elas gritam, caem para trás e ficam em choque.
Anthony Raffin dirá mais tarde que, quando tentamos envolvê-lo no sudário, ficamos assustadas ao ver que ele levantou o braço. E dando um grande suspiro, ele exclamou: "Ó bem-aventurado François de Sales." Isso assustou tanto os que estavam presentes, que alguns caíram no chão e outros saíram correndo, fazendo muito barulho. Bom, eu acho que se isso tivesse acontecido comigo, eu realmente teria saído correndo e gritando. No final, vou contar uma anedota pessoal sobre isso. Então, na garagem, é a panique. Os que estão presentes chamam os dois padres gritos. Eles não assistiram, mas outras testemunhas relatam na mesma ordem os 3 gestos do falecido. Primeiro, o braço que se levanta. Depois, o tipo de suspiro. Por fim, a exclamação: "Ó bem-aventurado François de Sales." O morto se levanta do suporte em que estava, uma espécie de cama ou mesa. Todo mundo, é claro, está chocado, maravilhado. Não consegue acreditar porque, cerca de 27 horas após sua morte, Jérôme ressuscitou. Bom, a pergunta que todos nós nos fazemos claramente é: essa história é verdadeira? O que nos prova que isso é realmente atestado, e não uma lenda que teríamos inventado depois, ou que os moradores da vila teriam sido todos cúmplices e inventado essa história do zero. Bem, para saber, vamos olhar a sequência dos eventos que nos permitirá entender tudo e separar o verdadeiro do falso. Então, após a ressurreição de Jérôme, como eu disse, toda a assembleia ficou completamente chocada, como era de se esperar. Alguns caíram no chão, outros saíram da igreja desesperados correndo, e alguns até desmaiaram, como Louise de Ronzier e Jacques Rameau. Mas muito rápido, todo mundo começa a rezar, alguns de joelhos, outros batendo palmas, e todos agradecem a Deus gritando: "Milagre, milagre, ele ressuscitou." Ao ajudá-lo a levantar, o padre Puto pergunta a Jérôme se ele o reconhece. Jérôme acena com a cabeça. Então Jérôme explica que ele perdeu a consciência no momento do acidente e depois acordou na garagem. Ele realmente testemunhará mais tarde: "Eu não me lembro de nada do que aconteceu desde que fui submerso na água até o momento em que voltei a mim. Eu não tive nenhuma ideia nem lembrança de nada que aconteceu durante todo esse intervalo." Ele também declara que, ao abrir os olhos, viu imediatamente diante dele o bispo François de Sales, que o abençoava. Ele repetirá sem se cansar que essa aparição de François de Sales não era uma simples invenção de sua imaginação, mas que ele realmente a viu com seus próprios olhos assim que os abriu. E é isso que explica sua exclamação. Bom, a primeira pergunta é se essa história é verdadeira. Por que Jérôme Genin não viu nada entre o momento de seu afogamento e o de sua ressurreição? Pois se há uma vida após a morte, ele provavelmente deveria ter visto ou sentido algo, como Frank, de quem falei mais cedo, que se viu fora de seu corpo e se sentiu vivo, como muitas pessoas que se aproximaram da morte e viram seu corpo de fora antes de serem reanimadas. Eu tenho uma pequena teoria sobre isso, mas vou voltar a isso mais adiante. Jérôme é então questionado, mas tem dificuldade em falar. Para ajudá-lo a enxaguar a boca, ainda cheia de areia e lama, Anthony Raffin vai buscar vinho. Jérôme então descobre que ele ficou 8 horas debaixo d'água e 27 horas morto. Depois de conversar com todos, o padre Putaldi está querendo retornar para contar a todos os membros da igreja sobre esse milagre incrível que acabou de acontecer. Eles recusam o convite para almoçar do padre local. Dão a Jérôme roupas limpas, já que as dele estão molhadas e sujas. E então, o padre Putaldi, com François e Jérôme Genin, volta. Chegando, o padre Putaldi vai logo para a igreja, toca o sino e conta o milagre a todos os moradores que se reúnem. No início da tarde, eles vão então à casa do padre para a refeição, onde Jérôme mostra um bom apetite. François Genin e o padre Putaldi ainda não conseguem acreditar. E você se lembra de Michel Bovard, o juiz de Annecy, que encontrou o morto no dia anterior. E bem, imaginem que à tarde ele vai visitar o padre Putaldi para apresentar suas condolências. Então, deixo vocês imaginarem a cara que ele fez quando viu Jérôme em carne e osso. Ele deve ter travado: "Note que Jérôme Genin não está curado. Sente dores agudas, atingidos no rio, ainda cobertos de feridas. As dores somem em 4 de maio. Quando o padre Puto leva Jérôme e François a Annecy para visitar o túmulo de Francisco de Sales e cumprir sua promessa." Anos passam, mas ninguém na região esquece o que ocorreu com Jérôme. Por sua vez, ele se torna padre, pároco de La Rochette até sua morte, em 1668, mas foi em 1656 que uma investigação investigou o milagre da ressurreição de Jérôme, acontecido em 1623, 33 anos antes. Por que a investigação só acontece 30 anos depois? Na verdade, é preciso entender um pouco o contexto. François de Sales, bispo que morreu em 1622, era muito querido em toda a região, reconhecido por sua santidade. Durante os anos que se seguiram à sua morte, muitos católicos pediram a Deus graças por meio dele. Para os católicos, rezamos para os falecidos junto de Deus, como amigos no céu que nos ajudam, como pedimos a amigos na terra para rezar por nós. Para saber mais,
investiguei diferenças entre protestantes e católicos, incluindo a oração pelos falecidos. Durante décadas, muitos testemunhos de curas e graças por Francisco de Sales, e até um caso de ressurreição que comentarei em outra investigação, que a Igreja Católica decidiu abrir um processo, uma grande investigação geral, para saber o que realmente aconteceu. Esse processo pode levar ao que chamamos de canonização. A Igreja Católica reconhece que uma pessoa falecida era santa, amiga de Deus. Por enquanto, nos interessa a investigação detalhada que aconteceu para determinar se Jérôme Genin realmente esteve morto por 27 horas e depois voltou à vida. Para isso, os investigadores foram à região e entrevistaram muitas testemunhas diferentes. Eles começaram primeiro interrogando Jérôme Genin, ele mesmo, em carne e osso. O fato de que ele existe e que está vivo em 1656 é certo. A questão que interessa aos investigadores é a suposta morte dele após o afogamento em 1623. Eu não sei se vocês se lembram do primeiro mistério inexplicável que eu falei no meu canal, que era sobre um homem, Miguel, que tinha sido amputado e cuja perna teria se reatado instantaneamente sozinha. Pois é, era a mesma coisa. O fato de que Miguel realmente tinha duas pernas no momento da investigação não deixava dúvidas. A única questão era, ele realmente foi amputado no passado. Bem, aqui é a mesma coisa. Jérôme está vivo diante dos investigadores. Então, a única pergunta que importa é, ele realmente morreu no passado? Mas, na verdade, os investigadores estão muito céticos, porque uma pessoa poderia muito bem fingir estar morta e depois acordar. Não, o que interessa aos investigadores é, antes de tudo, se Jérôme realmente passou 8 horas debaixo d'água. Porque nesse caso, não é preciso conhecer todas as leis da física para saber que é perfeitamente impossível sobreviver depois de passar várias horas submerso, sem máscara nem oxigênio. Isso não existia na época. Lembro que o recorde mundial de apneia, ou seja, a maior duração debaixo d'água sem respirar por um ser humano, é de apenas 12 minutos, o que francamente não é ruim. Para mim, mal durmo 30 segundos. Enfim, os investigadores vão escolher interrogar 10 testemunhas que tiveram um papel-chave nesse caso. Jérôme e François Genin, o pai clone Putod, mas também moradores de Onex como Anthony Raffin, Louis de Ronzier, Martin Curlet, ou claro, o mergulhador Alexandre Raffin e ainda Michel Bovard, o juiz de Annecy. Eles vão interrogá-lo separadamente e em detalhes sobre todos os eventos, fazendo muitas perguntas. Todos os documentos deste processo estão no terceiro grande volume de 6 das investigações que ocorreram sobre os milagres de François de Sales e que ainda estão preservados hoje nos arquivos do Mosteiro da Visitação em Annecy. Aliás, foi graças a esses documentos revelados ao grande público, por exemplo, neste livro, que eu consegui fazer este vídeo e contar toda a história. Neste livro estão os depoimentos exatos de diferentes testemunhas e todos os fatos reconstituídos pelo processo de 1656. Para os curiosos e querem ter acesso a outras investigações, há uma ótima newsletter chamada Edifiant.fr que envia uma investigação por mês de assuntos relacionados à fé católica. Não hesitem em se inscrever, é bem complementar aos meus vídeos. Eu estava dizendo que testemunhas serão interrogadas. No entanto, todos manterão uma versão totalmente coerente que leva aos fatos como eu os apresentei. Antes de concluir rapidamente que realmente houve ressurreição, várias hipóteses são possíveis. Primeira hipótese, será que todos os testemunhas mentiram? Ou segunda hipótese, mais provavelmente, 30 anos depois dos fatos, eles reconstruíram falsas memórias e amplificaram algumas coisas que não aconteceram assim. Não vou me alongar muito na hipótese da mentira organizada. Se houve um complô, levanta vários problemas. Primeiro, não está claro por que eles teriam feito isso. Fazer crer na ressurreição de um jovem da região e inventar tudo assim do zero, criando uma história perfeitamente amarrada e coerente hora a hora. Eles não ganharam nada, nem glória, nem dinheiro, nem poder. Aliás, Jérôme se tornará padre e nunca tentou destacar o que viveu. Ele falava para convidar a rezar por François de Sales, amigo do céu. As testemunhas foram escolhidas entre muitos moradores de Onyx. Isso significa que todos concordaram para mentir. Se fosse mentira, parece impossível que todos combinassem para mentir e ninguém contasse a verdade. Eu lembro que havia cerca de 40 moradores na igreja no momento da ressurreição de Jérôme, e que também havia mais ou menos o mesmo número de pessoas que procuraram Jérôme no rio durante todo o dia anterior. Imaginar que cerca de 40 pessoas tenham inventado uma mentira tão grande com a qual todo mundo teria concordado por décadas parece completamente impossível. Um ou outro deles não teria aceitado participar de uma tal farsa, ou pelo menos teria acabado desmentindo depois de um certo tempo. Depois de mais de 30 anos repetindo a mesma versão, o mínimo que devemos reconhecer
reconhecer a esses moradores é que eles eram sinceros e realmente acreditavam no que diziam, e não que todos os habitantes eram mentirosos desonestos, querendo inventar uma história sem pé nem cabeça. Mentiras podem ser espalhadas por interessados. Mas aqui temos moradores diferentes, de várias idades e meios, que têm como único ponto em comum o fato de morar em Onyx. Eles não se conheciam antes. Jérôme, François e o Padre Puto viraram muletas. E Michel Bovard, juiz em Annecy, viu o corpo morto de Jérôme ao passar por Onyx por acaso. Então não. Hipótese de uma mentira generalizada não faz sentido nenhum. Por outro lado, uma outra hipótese interessante seria que as memórias deles não estavam claras. Depois de 30 anos, eles não se lembrassem e talvez tenham exagerado algumas coisas. E é verdade que em alguns detalhes menores, as testemunhas entrevistadas não se lembravam das mesmas coisas. Por exemplo, François Genin se lembra bem que na noite de 1º de maio, o Padre Putot lhe proibiu de vigiar o corpo e ordenou que ele fosse dormir, enquanto o Padre Putot não menciona esse detalhe em seu depoimento. Temos vários exemplos assim sobre detalhes menores que podem divergir de acordo com os depoimentos. Outro exemplo, Anthony Heffin é o único que notou em seu depoimento que o mergulhador Alexandre Heffin comeu para se recuperar depois de mergulhar. Os outros não prestaram atenção. Esse tipo de pequenas divergências diz respeito a detalhes secundários sem grande importância, mas em nenhum momento os depoimentos se contradizem diretamente. Ao contrário, na narrativa, todos confirmam que eles procuraram o corpo na água desde a manhã até o meio da tarde, que houve 4 mergulhos de Alexandre Heffin, e assim, o fato de que Jérôme realmente passou 8 horas no fundo da água é indiscutível, diz uma das testemunhas. Houve quase constantemente várias pessoas na beira do rio, e ninguém o viu até o momento em que o mergulhador o retirou. E como declarou então o mergulhador Alexandre Heffin com bom senso, eu não tenho dúvida de que ele permaneceu sempre afogado na água, desde o momento em que caiu até o momento em que eu o retirei, porque o rio estava tão cheio que era impossível que ele não se afogasse, e portanto, ele não poderia sair. E aliás, é certo que ninguém o jogou depois no tal rio. Os investigadores se perguntam então se o falecido estava realmente tão morto quanto se acreditou. A reanimação não foi provocada por um tratamento ou um medicamento, mas essa hipótese faz os testemunhas encolherem os ombros. Ninguém nunca pensou em administrar um remédio a esse cadáver. Só pensávamos em enterrá-lo, declara Marine Heffin. A morte dele era visível, palpável, cheirava e, portanto, era evidente, impossível duvidar. François Genin vai testemunhar. Todos os sinais de morte imagináveis estavam lá. Ele estava incrivelmente inchado, com a boca, o nariz e as orelhas cheias de areia. Ele estava machucado, negro, pálido e repulsivo, e tão mudado que tive dificuldade em reconhecê-lo. Ele não tinha nenhum movimento nem inspiração depois que ele foi tirado da água, na estrebaria à noite e manhã, e pelo que ouviram aqueles que o vigiaram, ele estava frio como mármore, e todos acreditaram que ele estava tão morto que, se estivessem perto da igreja, diziam que era hora de enterrá-lo. Ele tinha todas as marcas para reconhecer morte indubitável. Testemunhas confirmam o aspecto horrível do cadáver à noite e madrugada. E sobre isso, todos os relatos coincidem perfeitamente. Todos confirmam a ordem em que Jérôme agiu ao ressuscitar. Seu braço se levanta, seu suspiro, depois sua exclamação: "Ó, feliz François de Sales." 30 anos depois, as testemunhas se lembrem bem disso, nos traços principais, já que esses 2 dias devem ter sido marcantes e, portanto, inesquecíveis. Não vou detalhar todos os detalhes que temos, porque eles são realmente abundantes. Então, se eu fizer isso, vou me tornar chato. Vamos lá. Um detalhe final. A água que Jérôme teve que engolir durante seu afogamento nunca foi expelida. Todas as testemunhas estão certas. Jérôme Genin teve que limpar a boca cheia de areia e lama. Mas não o vimos expelir uma única gota de água. O desaparecimento dessa água que fazia o corpo estar inchado até a garganta parece confirmar, também aqui, que estamos realmente diante de um mistério inexplicável. Fiquem à vontade para formar sua própria opinião sobre este caso. Mas saibam que, se o que eu contei não convenceu totalmente vocês, mais uma vez, há outros argumentos neste livro. É preciso aceitar o real. E hoje, o método histórico não nos permite negar todos os elementos que temos para este caso em particular. Não hesitem, se quiserem, ir investigar, ler os arquivos guardados em Annecy. Se realmente quiserem verificar por si mesmos, verão que a ressurreição de Jérôme Genin é tão atestada quanto o assassinato de Henrique IV por Ravaillac. E se a ressurreição existe, então isso confirma que Deus existe, que há vida após a morte, e faz pensar na ressurreição de Jesus. Não sei se vocês sabiam, mas eu investiguei a ressurreição de Jesus historicamente.
E na verdade, há razões para crer que a ressurreição de Jesus realmente aconteceu. Descubram mais no vídeo. Encontrei outro caso recente, pois gostamos de novidades, mesmo que não sejam mais comprovadas. Então eu encontrei outro caso que se parece quase com uma ressurreição e que aconteceu no final do século XX. Vocês vão ver, é bem surpreendente. Fiquem comigo, pois se o caso anterior não convenceu vocês, este talvez convença. Eu só queria voltar a um pequeno ponto. Mais cedo, nos perguntamos por que, se há vida após a morte, Jerome, que morreu por 27 horas, não viu nada, não se lembra de nada. Na verdade, todas as pessoas que veem algo quando estão se aproximando da morte, por exemplo, todos aqueles que testemunham ver seu corpo de cima, como o Frank, ainda não estão realmente mortos por definição, já que voltaram, e não se fala corretamente de ressurreição. Eles apenas se aproximaram muito perto da morte. A maioria vê uma barreira intransponível, como um rio, e sabe que atravessá-la é um ponto sem retorno. Há coisas depois dessa fronteira que eles não têm permissão para ver imediatamente, se voltarem para seus corpos e continuarem suas vidas na Terra. Pois bem, Jerome Genin realmente morreu, e mesmo assim, por 27 horas. Então, é mais do que provável que ele tenha visto coisas além dessa fronteira intransponível. Assim, podemos pensar que talvez Deus não quis que ele se lembrasse, porque são coisas que não devemos conhecer agora. Discutiremos isso em outra investigação dedicada inteiramente às experiências de morte iminente. Vamos lá. Enquanto isso, aqui está um caso incrível e mais recente que se parece com uma ressurreição e que eu encontrei para nós. Nono mistério inexplicável. A ressurreição de Margit Heim em 1986. Estamos em 23 de junho de 1986 em Hermannshofen, uma pequena vila a cerca de 100 quilômetros de Munique, na Alemanha. Nesse dia, 3 adolescentes, Angela e Helga Berger, com a amiga delas, Margit Heim, decidem ir nadar em um lago artificial que foi feito ao longo do Geltnar. Por volta das 15h30, Helga e Margit mergulham na água. Normalmente, elas são boas nadadoras, mas dessa vez, o drama acontece. Angela, que estava descansando à beira, não as vê voltando. Preocupada, os segundos passam. Depois dos minutos, não se vê o fundo da água e Angela está em pânico. Desconfiando que o pior está acontecendo, ela sobe na bicicleta e pedala a toda velocidade para dar o alerta. Às 15h50, 2 policiais chegam e informam a equipe de resgate do rio. Ele nota que um redemoinho forte de cerca de 6 metros de largura se formou. Há uma evacuação no fundo do lago, atrás de uma grade, onde a água é sugada como um sifão, e as adolescentes foram puxadas para o fundo e pressionadas contra a grade. Os policiais tentam mergulhar para resgatar as meninas, mas sem sucesso. É muito perigoso, tudo é rápido. Às 16h05, uma ambulância já está no local, e um helicóptero sobrevoa o lugar do acidente. Às 16h13, uma equipe de resgate chega de Kaufbeuren. A mergulhadora Bärbel Müller vestiu seu traje. Assim que ela chega, pula na água e consegue trazer Helga de volta por volta das 16h20. Vou citar o depoimento da mergulhadora. Ela estava inconsciente e muito fria, o corpo todo azul sem a menor reação. Levado às pressas para o hospital de Kaufbeuren, Helga morre às 18h06, apesar das tentativas de reanimação que começaram na ambulância e dos cuidados prestados no hospital. Margit foi resgatada pouco depois por outro mergulhador, Edgar Heinz Geilofer, depois de pelo menos 40 minutos debaixo d'água, ou talvez até 50. O Dr. Foster constata então o falecimento da adolescente. Aqui está o depoimento dela. Ela estava clinicamente morta, as pupilas dilatadas, sem nenhum batimento cardíaco, o eletrocardiograma estava plano. Ela foi entubada e começamos imediatamente a respiração artificial e a massagem cardíaca. Depois foi feita pelo menos uma desfibrilação. No monitor, apareceu um sinal de que o coração estava voltando a funcionar. Massagem cardíaca até que pudéssemos sentir pulsações. As pupilas dilatadas. Quando a circulação sanguínea voltou, eu temia ter reanimado alguém que ficaria com sérias lesões cerebrais devido ao acidente. Nesse momento, eu excluía categoricamente uma recuperação completa. Margit é levada de helicóptero para o hospital de Kempten, onde chega às 16h40. Os médicos registram um coma 3 na escala de Glasgow, o nível mais grave. Nesse estágio, não há mais nenhuma reação da paciente e o corpo está sendo ventilado com um respirador artificial. Não vou ler o relatório médico, que é técnico, mas muito sombrio, detalhando o estado dramático da Margit. Encontre muitos detalhes dessa história no livro Uma História dos Milagres, de Joaquim Bufflet. Note que a paciente está ultra refrigerada a 29,4 degrees Celsius. Como diz o Dr. Forster, o cérebro não resiste sem oxigênio por mais de 30 minutos a 29 degrees Celsius. O coração voltou a bater durante a reanimação,
mas o cérebro ficou sem oxigênio tempo demais para sobreviver sem nenhuma sequela. O Dr. Forster então informa o pai da adolescente: não há irrigação do cérebro, e se a menina sobreviver, ela terá lesões cerebrais irreversíveis. Além disso, como a morte é muito provável, considerar a possibilidade de doações de órgãos. Os familiares da Margit têm uma ideia. Eles querem rezar a Deus pela intercessão de Christianta Huss, uma freira que viveu ali perto, no convento de Kaufbeuren, no século XVIII. Durante a Segunda Guerra Mundial, dizem que ela tinha feito um milagre. Em 1944, Kaufbeuren deveria ser bombardeada pela aviação aliada. Os habitantes então se reuniram em massa no túmulo de Christianta, sua amiga do céu, suplicando que ela pedisse a Deus a graça de proteger a cidade. O tempo estava limpo. Aviões voavam tão baixo que via-se as bombas prontas para serem lançadas. Inexplicavelmente, os bombardeiros sobrevoaram a cidade várias vezes, sem soltar as bombas. Um tio da Margit se dirige então ao convento de Kaufbeuren e pede, em nome dos pais da adolescente, que orem por ela. A comunidade se coloca em oração, e a Madre Superiora sugere ao superior que seja uma intenção pessoal. Por sua vez, parentes e amigos fazem várias visitas ao túmulo de Crescenta. Depois de 3 dias, como a Margit reage de forma surpreendente aos estímulos, os médicos decidem transferi-la para o Hospital Neurológico de Munique. A melhora continua, como constata a mãe da adolescente. 29 de junho, a Margit estava com os olhos semiabertos. À tarde, seus olhos estavam abertos. Em 1º de julho, ela dormia. O médico disse que ela sobreviveria, mas não sabia a extensão das sequelas. Na quarta-feira, eu trouxe um livro sobre a bem-aventurada Christianta. Ela reage levemente ao vê-lo. Eu tive que ela o reconhecia. A partir desse momento, os progressos se aceleram. Margit explicaria depois. Eu só sei que me encontrei acordada depois de um sono profundo e que o que eu percebia era muito fragmentado. Eu deveria ter recomeçado tudo do zero. Eu fosse um bebê. Eu comecei a falar e a andar em muito pouco tempo. Então, alguns meses depois, a Margit vai retomar seus estudos sem a menor dificuldade. Em 1988, outros exames mostram que a recuperação foi excepcional, pois ela tinha, segundo um teste, um QI de 115. Depois, no âmbito do processo de canonização de Crescenta Huss, outros exames complementares serão realizados no final dos anos 1990 e as testemunhas serão interrogadas. Os especialistas confirmam o diagnóstico. Ela está curada, saudável e indica que haverá complicações no futuro. No dia 11 de janeiro de 2000, a comissão médica declara finalmente milagre atestado. Crescenta Huss será canonizada 25 de novembro de 2001. Rápida, completa e duradoura, sem nenhuma sequela neurológica. Assim, o milagre atestando. Crescenta, eu será canonizada no dia 25 de novembro de 2001. Nesses casos, alguns dirão que o corpo humano é prodigioso e que talvez a ciência ainda não saiba tudo. E é verdade que ainda não conhecemos todas as leis da física em detalhes. Mas o que sabemos sobre biologia é mais do que suficiente para afirmar que um ser humano normal não pode ficar 45 minutos debaixo d'água sem ter nenhuma sequela. O recorde mundial é de apenas 12 minutos por um humano super treinado. E podemos afirmar sem errar que um ser humano não pode estar no estado de coma mais avançado que existe, com uma temperatura corporal abaixo de 30 graus, e depois se recuperar em poucos dias sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma sequela. Enfim, parece que realmente existem milagres que permitem passar da morte para a vida. Aliás, na verdade, há muito mais do que se imagina. Ainda hoje, alguns viram mortos ressuscitar e podem testemunhar. Esse é o caso de Jean-Luc Traxel, pastor que entendeu que cristãos devem viver a palavra do Evangelho segundo Lucas 9:2. Ele os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Aqui um trecho de uma entrevista do canal YouTube NDML. Você já viu alguma vez ou presenciou um milagre de ressurreição dos mortos? Então, eu gostaria de ver mais frequentemente, mas tive a oportunidade de ver isso 2, talvez 3 vezes. A primeira vez foi na África, onde tive a oportunidade de pregar o Evangelho no centro da África, na República Centro-Africana. E então, eu sempre me lembro de dizer, mas olha, vocês estão aí na multidão. Se você tem pessoas gravemente doentes em casa, ou até mesmo que já morreram, vá buscá-las e vamos orar por elas. Eu sempre me lembro de ver de repente pessoas saindo correndo e não sei, 20, 30 minutos depois eram 4 jovens que chegavam enquanto outro jovem que havia falecido. E ali, na simplicidade, fizemos o que Jesus nos mostrou quando ressuscitou Lázaro. Eu ordenei aos mortos que voltassem à vida e invoquei o poder da ressurreição em nome de Jesus para vir a este corpo morto. E em poucos minutos a vida voltou, esse cara se levantou. Era um jovem que se levantou e que tinha sido completamente curado e que havia recuperado a vida.
Isso é uma das curas, mas aquele que provavelmente mais me tocou foi o da minha própria filha. Há muitos e muitos anos, quando ela era uma pequena criança, ela começou a andar lentamente e então, um dia inesperado, eu a encontrei, para minha surpresa, no canto da sala, sem vida alguma. O corpo dela já estava cinza, verde assim, não havia mais vida, e eu gritei. Eu a peguei, gritei e minha família chegou. Minha esposa, que é enfermeira, verificou. De fato, não havia mais batimento cardíaco, não havia mais sopro nem respiração. E a gente pensa que não sabemos há quanto tempo ela estava morta, mas de qualquer forma, os médicos dizem que já fazia mais de 30 minutos, talvez 1 hora. E quando eu a peguei, estávamos lá com meus 3 outros filhos. A gente gritava, ó Deus, faz um milagre. E principalmente a gente gritava, Ameline, volta à vida. E a gente chorava de desespero na nossa casa. E ali, com a autoridade que Deus me deu, eu ordenei que o espírito dela voltasse ao corpo, que a alma dela voltasse e voltasse à vida. E eu liberei esse poder de vida e de ressurreição. E ela começou a respirar, seu coração começou a bater. E foi realmente um milagre. Ao mesmo tempo, a polícia chegou, as ambulâncias chegaram. E quando eles viram que tudo estava funcionando, eles fizeram todos os testes, etc. E acabou que de fato depois havia um problema cardíaco importante, sério, mas foi um verdadeiro milagre que Deus nos devolveu nossa filha. Aqui está. Bom, você pode pensar que ele está inventando ou mentindo, mas quando a gente ouve, encontra ou lê Jean-Luc Traxel, percebe que ele é uma pessoa verdadeira, simples, autêntica, que não tenta impressionar. Mas acima de tudo, na verdade, ele não é o único. Milhares de pessoas testemunham que viram milagres com seus próprios olhos. Quando seguimos Jesus, não precisamos mais de testemunhos ou vídeos, pois milagres e curas em nome de Jesus a gente pode ver por nós mesmos. Jesus dizia em João 1,39, venham e vejam. Em outras palavras, se você não me acredita, se você não acredita neste vídeo, não tem problema, venha ver por si mesmo. Você verá milagres diante de você se acreditar em Jesus. Aliás, Jean-Luc Traxel, de quem acabei de falar na mesma entrevista, orou ao vivo pelos doentes que estavam assistindo ao vídeo. Eu vou mostrar o trecho. Você pode orar pelas pessoas doentes que estão te assistindo? Na simplicidade, coloque apenas sua mão. Se você está com dor de cabeça, se você tem câncer, um nódulo, um tumor, ou se você precisa de uma cura geral ou emocional, não importa. Apenas coloque sua mão na parte do seu corpo que está doente. E enquanto você faz isso, eu te peço, Deus Todo-Poderoso, que você se manifeste neste momento através de uma demonstração de poder. Isso pelas feridas de Jesus que morreu na cruz há 2000 anos. Eu me conecto a esse poder de vida que eu libero agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja curado. E pessoas testemunharam nos comentários que de fato foram curadas. Eu posso pessoalmente testemunhar que milagres eu vi com meus próprios olhos. E aliás, eu tinha dito que queria compartilhar uma anedota pessoal sobre as ressurreições. Bom, isso não é um milagre, mas eu queria falar sobre isso. Estou dentro do tema. No ano passado, a saúde do meu pai, de 54 anos, deteriorava diariamente e ninguém sabia o porquê. Descobrimos meses depois que ele tinha a doença de Creutzfeldt-Jakob, rara, afeta uma pessoa por milhão e é incurável. Afetados morrem meses a 1 ano após sintomas, 15 meses no máximo. Quando soubemos do diagnóstico no final de abril de 2023, já sabíamos que meu pai tinha apenas alguns meses de vida, até o verão, no máximo. Foi um golpe duro, porque não conhecemos as causas dessa doença. Ela vem assim, sem nenhuma razão aparente, e não podemos fazer nada a respeito. Minha fé tinha crescido nos meses anteriores. Eu tinha pesquisado os muitos casos de milagres que existem, e eu sabia que nada é impossível para Deus. Então começamos a orar a Deus por Léonie Martin, freira do século XX, irmã de Thérèse de Lisieux, pela cura milagrosa do meu pai. Quanto mais grave, mais esplêndido o milagre. A saúde do meu pai se deteriorava, mas eu mantinha a esperança, porque quanto maior o milagre, mais glória a Deus, eu acreditava. Fiz um vídeo no meu canal pedindo para o máximo de pessoas orar pelo meu pai. Aqui está um trecho. Há 2 dias, eu soube que meu pai, Emmanuel, com apenas 54 anos, foi diagnosticado com encefalite de Creutzfeldt-Jakob. É uma doença neurológica degenerativa incurável que leva o paciente em menos de 1 ano. Eu hesitei muito antes de fazer este vídeo, porque eu não queria incomodar vocês com isso. Mas eu realmente acho que é justo eu usar este canal para transmitir esse novo apelo à oração. Enfim, ele faleceu no dia 4 de agosto de 2023. Mas aí eu pensei que eu precisava acreditar. Ainda,
Talvez ele pudesse ressuscitar e o milagre seria ainda maior. Aliás, no Evangelho, uma história um pouco parecida é contada. Jesus tem um amigo chamado Lázaro, e esse amigo está doente. As irmãs de Lázaro pedem a Jesus para vir curá-lo, mas ele não vem imediatamente, e Lázaro acaba morrendo. Alguns então recriminam Jesus por não ter vindo mais cedo. A isso Jesus responde: Lázaro está morto, e eu me alegro de não ter estado lá, por causa de vocês. De fato, ele fará um milagre maior que uma cura. Ele chega 4 dias após a morte de Lázaro e o ressuscita. Eu pensava que para o meu pai, a vontade de Deus fosse que ele morresse, que vivesse, para que o milagre fosse ainda maior. Meu pai faleceu, e eu tive tempo no velório para orar diante do corpo dele. A primeira vez que eu rezei por alguém. Mas eu não me senti bobo. Deus pode tudo. Eu conhecia milagres que ele fez na história. Então eu realmente tive fé e orei assim por longos minutos. Eu estava com medo de que meu pai se levantasse repentinamente. Achei que gritaria. Entendo o medo dos moradores de Onyx na igreja durante a ressurreição de Jerome Genan. Enfim, depois de vários minutos de oração, eu pensei, preciso orar com mais autoridade. Então, eu ordenei à alma do meu pai que voltasse para o corpo dele. E aí, eu ouvi a voz dele no meu coração me dizendo, deixe-me ir. Pois eu tinha a impressão de que ele estava muito melhor onde estava do que aqui embaixo. Imediatamente, eu entendi. Eu não podia deixar de respeitar a liberdade dele. Nem Deus podia, nem queria. Meu pai estava livre, já tinha cumprido seu tempo. Ele estava pronto para partir e estava muito mais feliz agora onde estava. Aceitei sua partida porque sabia que ele partia livremente e sentia que, se quisesse, poderia voltar. Estava tudo bem para Deus, mas meu pai não queria. Então, como não respeitar a escolha dele, eu só podia aceitar a morte dele, já que meu pai mesmo a aceitava com alegria. Dito isso, em outras situações, a gente não entende por que Deus não atende às orações. Bem, amigos, eu não tenho tempo para explicar. Eu criei um curso, guia espiritual completo, em 7 módulos em uma plataforma separada. E no módulo 2, tem uma aula de cerca de 50 imagens sobre o sentido do sofrimento e as 7 razões pelas quais Deus permite o sofrimento, respostas para por que Deus nem sempre atende às orações. Eu posso recomendar que vocês façam esse curso. Vou deixar um link na descrição no comentário fixado. Se não podem esperar por novos casos de milagres, visitem o site razõesparacreditar.com.